Olá, amigos. Estamos aqui falando sobre medicina, homeopatia e outras especialidades, além da minha oftalmologia. Distúrbios de comportamento, de qualquer tipo. Na realidade, é uma doença mental, ela é uma doença como qualquer outra. Apenas que ela atinge o cérebro. E, geralmente, as doenças que atingem o cérebro, elas não se acompanham de sintomas físicos. Geralmente. Eu tenho um colega homeopata que trabalhou muitos anos dando plantão num hospital para doenças mentais, em Curitiba, e ele nos contou, numa das nossas reuniões, que em 2 anos que ele trabalhou de plantonista nesse hospital, ele teve meia dúzia de casos que não eram mentais, dentro de toda aquela população de mais ou menos umas 200 pessoas internas. Então, ele nos disse assim, normalmente nos hospitais onde há doenças mentais, não há doenças físicas. Eu costurei muita gente que se machucou por distúrbio mental, a pessoa estava fora de si, fazia coisas que não devia, se machucava os outros, agressões, enfim, coisas desse tipo. Interessante, né? É interessante o seguinte, que um dos princípios das leis de cura é que a cura sempre se faz de dentro para fora. E quando a pessoa chega no consultório e se queixa de problemas de ordem emocional, mental, distúrbios de comportamento, à medida que o processo de cura se faz, começa a haver um aparecimento, um surgimento de lesões e de alterações físicas. Então a pessoa vai se acalmando, vai saindo daquela situação emocional e ela começa a ter dores, ter dor de cabeça, ter dor em articulação, tosse, bronquite, infecção urinária, amidalite. É interessante isso. Às vezes, se a destruição mental é muito grande, é porque a pessoa se apresenta na terceira marcha das doenças crônicas. Então, ela tem que caminhar automaticamente para a segunda e para a primeira marcha. Primeira, inflamação. Segundo, acúmulo. Terceira, destruição. Ou seja, primeira, inflamação e ansiedade, essas alterações mais comuns mentais. Segundo acúmulo, ou seja, a pessoa começa a acumular coisas para se defender, criando barreiras. Então, o camarada fica pão duro, começa a economizar dinheiro para juntar. Ou então começa a ter colesterol elevado, ou diabetes, ou engrossamento das paredes arteriais e venosas, ou a barriga cresce, ou enfim, o aumento de peso, e aí vai. Coisas desse tipo, acúmulo. E o terceiro é destruição. Rachaduras, sangramentos, úlceras, fissuras. Então as pessoas às vezes têm, por exemplo, uma sensação que tem uma hemorroida. Elas vão ao médico, chegam lá e descobrem que não é uma hemorroida que ela tem, uma fissura, uma rachadura. Olha, é preferível ter uma hemorroida, porque está na segunda marcha. Então, o que acontece? Quando se trata uma doença desse tipo, ela volta da marcha ré para a segunda. Então, às vezes, a pessoa cura a fissura e engorda. Aí se queixa para o médico, para mim, no caso, ou para outro colega. Olha, doutor, a minha fissura anal curou, eu não sinto mais dor, não tem inflamação, não tem mais nada disso. Mas eu engordei. E eu não quero ficar gordo. Quem hoje quer ficar gordo? Todo mundo quer ficar bonitinho, esbelto, não é assim? Porque também vive mais. Está na moda. E não é só porque está na moda. É porque é muito melhor ser magro do que ser gordo. Os mais magros sempre vivem mais. Então, quando a gente tem uma pessoa que está obesa, que está com peso acima da sua tabelinha, não estou falando de excessos. Excessos de mania de ficar magro. Isso também é doença. Quando a coisa sai da racionalidade, é doença.
Mas a pessoa às vezes precisa passar, voltando à conversa, precisa passar aquela engordadinha, daí ela continua tratando e vai para a primeira marcha, até que ela vai para a primeira marcha amortecida ou dormida. Então, existem todos esses quadros, e é por isso que às vezes demora o tratamento homeopático, porque a pessoa, para ser curada, ela precisa passar pelo processo de marcha ré até ela voltar à origem. É mais ou menos a mesma coisa seguinte. Veja bem, vamos fazer uma comparação. A pessoa começa a mostrar os primeiros sintomas. E esses sintomas vão crescendo e vão aparecendo. Os primeiros sintomas serão os últimos a desaparecerem quando tratados com homeopatia. Porque nós queremos um processo de reversão. A doença tem que ir diminuindo até desaparecer. É isso aí. Deu para entender?